Dia, vamos iniciar a nossa primeira videoaula de geografia e o conteúdo que a gente vai continuar estudando é atividades econômicas nacionais. Na aula anterior a gente viu um breve histórico, né, de desenvolvimento das atividades econômicas aqui no Brasil, desde a chegada dos portugueses, né, até o século XX, né? Como se desenvolveram essas atividades econômicas, como elas se desenvolveram, principalmente no período colonial, né? E o presente hoje das atividades econômicas, o desenvolvimento das atividades econômicas aqui em nosso país é um reflexo de como elas se desenvolveram, né, ao longo da história, né? Aí vocês tiveram a oportunidade de ver, né? O Brasil foi uma colônia de exploração, onde houve uma predominância das atividades monocultoras, né? E isso ainda reflete no presente. Aí hoje a gente vai estudar sobre as atividades econômicas, mas como elas estão agora no presente, né? Nós vamos ver região por região, né? Como ela se desenvolve em cada uma das regiões brasileiras. Estou passando aqui e a gente vai, para a gente poder iniciar, certo? Então, nós vamos iniciar pela região sudeste. Olha aí o título aí, ó, gente, o subtítulo: Principais atividades econômicas do Brasil atualmente. Então, nós vamos iniciar pela região sudeste, né, que foi a primeira região brasileira a se industrializar. Então, já podemos adiantar que uma das atividades econômicas principais da região sudeste é a indústria. Lá por volta de 1950, a região sudeste ela já era a região mais industrializada no Brasil, né? Aqui diz que a industrialização brasileira teve seu auge nos anos 1950. Foi o período mesmo que podemos dizer que a industrialização brasileira já tinha se iniciado de fato, né? E tudo e teve início pela região sudeste. E aí diz ainda que esse auge atingiu principalmente essa região de forma positiva, pois era nela que estavam as melhores condições de infraestrutura. Porque quando iniciou o processo de industrialização aqui no Brasil, a região sudeste ela foi a pioneira, porque a pioneira quer dizer a primeira, né? Por ter passado por esse processo. Porque lá já existia uma infraestrutura implantada, como por exemplo infraestrutura de transporte, né? Era lá onde a produção de café era mais intensa, então já existia uma estrutura de transporte. Você vê como o passado ele influencia o presente, né? Essa infraestrutura de transporte ela acabou influenciando no fato de a região sudeste ser inicialmente a escolhida para implantar as fábricas, se instalar as fábricas, né? E além do mais, o dinheiro que já tinha sido acumulado durante todo o período do café. Os homens ricos do Brasil, a maioria, viviam na região sudeste, já moravam e trabalhavam na região sudeste. Então, quando eles viram a produção de café entrar em decadência, eles transferiram esse recurso, que eles lucraram durante décadas explorando café, transferiram para produção industrial. E aí, diante disso, a região sudeste foi a primeira a se industrializar no Brasil, e ainda hoje, diante desse fato aí, é a mais industrializada do Brasil. Aí diz aí que a região sudeste possui um grande parque industrial, é a mais industrializada do Brasil, né? Principalmente
em São Paulo, a capital, aliás, o estado de São Paulo e especialmente na região do ABC. O lugar, a região mais industrializada do Brasil é essa daí, o ABC, que é onde ficam os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e todos aqueles outros lá que estão sendo influenciados por esses três aí. É a chamada região do ABC, que é onde é mais industrializado, tem mais indústrias, fábricas em todo o Brasil. Então começou por São Paulo, aí depois o Rio de Janeiro também se destacou na indústria petrolífera, porque foram lá onde foi na região, foi no Rio de Janeiro onde o petróleo se destacou aqui no Brasil. Né? O petróleo, a produção de petróleo no Brasil passou a ser intensa, principalmente depois que começaram a explorar no Rio de Janeiro, principalmente na bacia de Campos. Vocês viram lá, né? Que no final da década de 70, na aula passada a gente comentou isso, no final da década de 70, começaram a explorar nessa bacia de Campos. E foi a partir daí que o Brasil começou a construir a sua autossuficiência em petróleo, né? Ou seja, produzir de uma forma, de uma quantidade em que somente o que se produzia aqui seria suficiente para atender todo o mercado interno. Então foi a partir da bacia de Campos que a produção de petróleo que o Brasil começou a construir a sua autossuficiência na produção de petróleo, né? E conta também lá na região sudeste com importantes recursos minerais. É bom citar aqui o caso do ferro e do manganês, que são explorados especialmente no estado de Minas Gerais, na região do quadrilátero ferrífero. Lá tem muito ferro, né? E é muito explorado. E boa parte do ferro brasileiro, que é levado para as siderúrgicas aqui nacionais e exportado para outros países, é explorado lá na região de Minas Gerais, que fica também na região sudeste. Então daí dá para ver o potencial da região sudeste, né? O petróleo, cana-de-açúcar, sal marinho também estão presentes na região. Outros produtos que contribuem para a economia da região, né? São atividades também exploradas. No caso do Rio de Janeiro, já comentei aqui, é o maior produtor de petróleo do Brasil, né? Seguido do Espírito Santo. Rio de Janeiro e Espírito Santo são dois estados da região sudeste, né? E Rio de Janeiro também é o segundo maior produtor de sal do Brasil. Fica atrás somente do estado do Rio Grande do Norte, que já fica em outra região, na região nordeste. E o estado de São Paulo possui o maior cultivo de cana do Brasil. Onde se explora mais a cana-de-açúcar no Brasil é no estado de São Paulo, né? E também acaba se destacando porque o Brasil é o segundo maior produtor de álcool do mundo, né? Fica atrás somente dos Estados Unidos. Você vê a potência que o Brasil na produção do etanol, que é o mesmo álcool, né? E é lá na região sudeste onde se explora mais a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima utilizada para se produzir o álcool, né? E aí dá para vocês verem as grandes áreas de cultivo de cana, né? No estado de São Paulo. Também uma plataforma de exploração de petróleo localizada lá no estado do Rio de Janeiro. Dá para ver ao fundo o Pão de Açúcar, né? E a própria cidade do Rio de Janeiro, lá os prédios, as plataformas você consegue visualizar, né? Lá no Rio de Janeiro, quando a gente vai, né, a gente consegue visualizar, né, que a maior parte do petróleo lá é explorado no fundo dos oceanos, né, através dessas plataformas de exploração. Certo? Então era isso que a gente tinha para falar sobre a região sudeste. Agora vamos falar sobre a região sul.
O sul do Brasil há destaque em vários setores econômicos, se destaca aqui no nosso país, e é uma região desenvolvida, tanto do ponto de vista industrial como do ponto de vista tecnológico, né? E também se destaca na criação de animais em larga escala, principalmente a criação intensiva, que é aquela criada com todos os cuidados. Aqui diz que, segundo o tópico, que a região sul é líder na criação de suínos e aves no Brasil, tendo os maiores rebanhos nacionais nas duas categorias, de acordo com o sistema IBGE de recuperação automática, né? Ou seja, olha aí, destaque na criação de suíno e aves, né? A região sul do Brasil. As condições climáticas da região, assim como o solo fértil, também contribui para que a agricultura seja bem desenvolvida na região, com destaque para o milho no Paraná. Tem o caso das maçãs no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além da uva, né, que também é muito produzida lá, né, no estado do Rio Grande do Sul. O clima da região sul contribui para o cultivo tanto da maçã como da uva, que a região mais fria do Brasil, que tem um clima mais semelhante ao clima europeu. Então essas duas culturas aí, elas se dão muito bem, né, em climas subtropicais. Já as atividades industriais estão relacionadas à produção de matéria-prima, como por exemplo as matérias-primas para as indústrias têxteis, para as indústrias laticínios, que trabalham com leite, têxteis, tecidos, laticínios, leite. Os frigoríficos, que trabalham com a carne, né? E também as indústrias que trabalham com grãos, né? Que utilizam os grãos como matéria-prima, né? E o estado mais industrializado da região sul é o estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, olha aí as grandes plantações de milho que existem lá na região sul, especialmente no estado do Paraná. E aqui outras culturas que dá para você ver, que a gente já comentou aqui, né, que se destacam. Hortaliças, que a gente não falou, de rebanhos, bovinos, também principalmente, se destaca principalmente suíno e de aves, que a gente já comentou, e outros produtos aí que dá para vocês observarem na imagem, certo? Aí eu vou parar agora, para depois a gente vai continuar no outro áudio.